Olá, eu sou o Ti Chab, professor de língua portuguesa, mestre em linguística e você está no Supremo Ti, o melhor canal para aprender sobre a gramática. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as vozes verbais, um assunto que vale a pena estudar, pois sempre cai em concursos por aí. Mas antes, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos lá? Embora seja um assunto fácil, é inegável que as vozes verbais confundem algumas pessoas, pois existe mais de uma, dessa forma é fácil a gente confundir o nome na hora de resolver um exercício. Então prestem atenção e vamos lá que é bem tranquilão. Primeiro o conceito, o que é essa voz verbal, né? O que exatamente é isso? Voz verbal nada mais é do que a forma pela qual o verbo se relaciona com o sujeito da oração. Ou seja, esse é um estudo que trabalha a relação entre o sujeito e o verbo. E além disso, ela identifica se o sujeito é o agente, o paciente, ou agente e paciente de uma mesma ação verbal. Por isso que existe mais de uma voz verbal. Sendo assim, nós temos aquela que nós chamamos de voz ativa, aquela que nós chamamos de voz passiva e, finalmente, aquela conhecida como voz reflexiva. Eu já falei isso mais de uma vez e eu vou repetir. Eu gosto de estudar a língua portuguesa porque as coisas têm um nome que deveriam ter. Se nós estamos falando da voz ativa e é um estudo relacionado ao sujeito, obviamente é uma frase em que o sujeito está agindo. Isso quer dizer que na voz ativa o sujeito pratica determinada ação indicada pelo verbo. Ou seja, é um sujeito que age, é um sujeito ativo, daí o nome voz ativa. Com exemplo fica mais fácil para entender, basta ver a frase. O Batman enfrentou o Superman. Quem é o sujeito desta frase? Ah, é o Batman. Ele pratica a ação do verbo. Qual é o verbo? Enfrentar. Quem está praticando a ação do verbo enfrentar é o sujeito Batman. Logo, voz ativa, pois o Batman age nesta frase. Ele é um sujeito ativo. O mesmo pode ser visto nesses outros exemplos. Pedro tocou a campainha, ele fez a ação de tocar a campainha. A Terra circunda o Sol, ela faz a ação de circundar o Sol. O gato quebrou o vaso, ele fez a ação de quebrar o vaso. Durante a coletiva de imprensa, o jogador, muito nervoso com o resultado, xingou os repórteres. Ele fez a ação de xingar os repórteres. Se na voz ativa o sujeito age, na voz passiva, por sua vez, o sujeito sofre a ação do verbo. Ele recebe a ação indicada pelo verbo. É o que a gente chama de sujeito passivo. Além disso, algumas orações na voz passiva tendem a apresentar um agente, ou seja, o cara que está fazendo a ação. Uma vez que o sujeito é passivo, ele não pratica a ação, tem alguém responsável pela ação. Pelo exemplo, fica mais fácil para a gente ver de novo. O Batman foi derrotado pelo Superman. Quem fez a ação nessa frase? Ah, foi o Superman. Ele que fez a ação de derrotar o Batman. Beleza, mas quem é o sujeito dessa frase? Se a gente analisar, o sujeito é o Batman, só que ele é um sujeito passivo, ele não pratica a ação, ele sofre a ação de ser derrotado, voz passiva. O mesmo ocorre em todos esses exemplos. A campainha foi tocada por Pedro, ou seja, Pedro pratica a ação, mas ele é o agente, ele não é o sujeito é a campainha que estava lá parada passiva. O Sol é circundado pela Terra, mesma coisa, quem pratica a ação é a Terra, o Sol está lá passivo. O vaso foi quebrado pelo gato. Quem pratica a ação é o gato, porém, o sujeito da frase é o vaso. E, finalmente, durante a coletiva de imprensa, os repórteres foram xingados pelo jogador. Os repórteres estavam ali parados, sujeito passivo. O jogador, como agente da voz passiva, age nesta frase. Uma característica bastante comum da língua portuguesa é que ela é extremamente classificatória. Basta ver que todos os estudos são organizados dentro de tópicos. Nós temos 10 classes de palavras, nós temos 3 tipos de verbo, nós temos os verbos que são transitivos, os que são transitivos, nós organizamos as palavras pela sílaba tônica. A gente sempre separa as coisas de acordo com as funções que elas estabelecem, de acordo com as formas que elas se apresentam, porque é mais fácil para estudar. Entendam o estudo da língua portuguesa como um cara que tem transtorno obsessivo compulsivo, como um cara que gosta de armazenar tudo dentro de caixas, dentro de pastinhas,
o mais organizada possível. Mas o que eu quero dizer com isso? Simples. A partir do estudo de voz ativa e voz passiva, nós percebemos que a voz passiva se apresenta basicamente de duas formas. Nós encontramos elas de duas maneiras. Aquelas que nós chamamos de voz passiva analítica e aquela que nós chamamos de voz passiva sintética. A voz passiva analítica pode ser entendida como a voz passiva completa. Isso porque ela apresenta o verbo ser mais o verbo que traz o sentido para a gente, o verbo que indica a ação sofrida pelo sujeito. Por exemplo, Bulbasauro foi escolhido pelo garoto. Nós temos aqui uma voz passiva analítica, o verbo ser, representado pelo verbo foi, que está no passado, e o verbo de sentido escolher. Então, quem pratica a ação, o agente da passiva é o garoto, quem sofre a ação é o sujeito Bulbasauro, voz passiva analítica. Um detalhe importantíssimo é que essa voz passiva analítica não precisa apresentar o agente, como por exemplo, o decreto foi assinado. Existe um motivo para isso, toda uma questão de escolha de discurso, eu quero esconder quem foi o agente, não quero deixar claro quem praticou a ação, quero enfatizar apenas na ação. São escolhas discursivas que os falantes tomam. Já a voz passiva sintética, ela pode ser considerada a voz passiva incompleta. Isso porque ela apresenta o verbo com sentido mais a partícula ser. Não é necessário a presença do verbo ser. Por exemplo, na frase, quebrou-se o vaso. Quem fez a ação de quebrar o vaso? Eu não sei, eu estou evidenciando apenas a ação. É uma escolha vocabular. Encontra-se sempre o responsável. Quem encontra? Também não sei, é uma decisão de fala. O importante é reconhecer que nós temos o verbo de sentido, encontrar e quebrar, e a partícula se, indicando que é uma voz passiva sintética. E finalmente, a última voz verbal, que também segue o padrão de ter o nome que deveria ter, que é a voz reflexiva. Pensando na palavra reflexiva, é fácil para a gente perceber que a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo a ação do verbo. Portanto, ele exige obrigatoriamente um pronome oblíquo átono. Por exemplo, o me, o te, o se, o nos, o vos e o se. Tem que haver este pronome para ter uma voz reflexiva. Sujeito fazendo e sofrendo a ação. Como no exemplo, eu me cortei fazendo a barba. Quem fez a ação do verbo? O sujeito, eu. Quem sofreu a ação do verbo de ser cortado? O eu, novamente. Logo, voz reflexiva. A menina se enganou. Quem fez a ação de enganar? A menina. Quem sofreu a ação? A menina. Voz reflexiva. O aluno se perdeu na escola. Eu me assustei com o filme. A plateia calou-se com o espetáculo do artista. Todas elas, voz reflexiva. Como eu disse, o estudo de vozes verbais é relativamente simples, porém ele pode causar pegadinhas, uma vez que nós temos essas três vozes verbais que se apresentam de formas bastante distintas. Vale a pena estudar, vale a pena rever o vídeo para sedimentar o conteúdo, beleza? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Além disso, nos comentários coloquem dúvidas e sugestões de temas para os próximos vídeos. Falou, valeu!